Fala galera, Você Pode podcast do empreendedorismo. Episódio número 71 começando agora. E sem perder tempo eu quero apresentar a ilustre pessoa que está presente aqui hoje. Olha só, hoje eu tenho a honra de receber aqui um cara que carrega uma história de transformação, estratégia e propósito. O Cleiton atua com marketing, tecnologia, posicionamento e crescimento de negócio. Já passou por grandes empresas, também trabalha desenvolvendo pessoas. É palestrante, escritor, autor do livro Destrave a Sua Fé. Além de toda a bagagem profissional, ele traz uma mensagem muito forte sobre fé, superação e construção de resultados com propósito. Eu quero receber aqui em nossos estúdios Cleiton Nilo. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Everton. Um privilégio estar aqui. É uma honra. Obrigado pelo convite. Poxa, imagina. Eu que agradeço aqui a sua presença. E, cara, nós temos um tempo aqui. Sim. E comentei até no outro podcast. Eu venho com um copo vazio, ok? Quero aprender com você hoje. Idem. E pra gente ir direto ao ponto, quem é Cleiton Nilo? Pra galera conhecer. Conta. Cleiton Nilo hoje ele é um homem, mas ele já foi um menino, ele já foi um adolescente. Hoje o Cleiton Nilo é uma pessoa que entende o dinamismo da vida, os ciclos da vida e as fases da vida. Então eu percebo que uma fase da nossa vida não nos define, Boa. Pelo contrário, ela é plataforma para outras realidades. Então Cleiton Nilo é uma pessoa que busca inspirar outras pessoas. Inspirar não somente a ter uma vida melhor, mas também gerar novos resultados. O que eu percebo que muitas pessoas, elas acontecem na vida delas, é que elas travam nos resultados atuais, né? Elas não almejam novas realidades. Então, além das minhas atribuições profissionais, pessoais, né? Claro, eu sou marido, eu sou empreendedor, mas eu também me considero um filho de Deus, né? E como filho de Deus, eu tenho que transmitir aquilo que o Pai quer que eu transmita. Então, Que esse legal. é um pouquinho do Cleiton Nilo. Já trouxe aqui identidade. Você conhece a pessoa quando ela não deixa de citar o Criador de tudo. Somos imagem e semelhança do Criador. E, cara, você é uma pessoa que busca por conhecimento, né? Sim. Incansavelmente. Eu vejo todo o seu dinamismo, palestrante, escritor e tal. E a gente vive numa vida corrida. Sim, Hoje em dia as pessoas, ainda mais quando elas não sabem quem elas são, verdade. vive uma busca incansável de algo que elas nem sabem o que elas estão buscando. Verdade. O que você fala para essa pessoa que está assistindo a gente, por onde ela poderia começar uma virada para ter novos resultados? Já começa com essa, ó. Lata, se vira. A primeira virada acontece dentro de nós, né? Muitas pessoas, elas são especialistas em buscar respostas do lado de fora, mas as respostas começam do lado de dentro. Então, a pessoa precisa avaliar suas inquietações, as pessoas precisam avaliar os seus sonhos, seus objetivos, seus traumas. Quando ela faz uma leitura interna, ela consegue lidar com a realidade externa. Quando eu busco novas realidades externas sem ajustar a minha realidade interna, eu fico desalocado. Eu não consigo me encaixar naquela realidade. Você tá falando pra pessoa trazer mais consciência das decisões. Não só das suas decisões, mas, por exemplo, dos seus medos. Muitas pessoas, elas não valorizam os seus medos. Os seus medos escondem muitas coisas. Quando eu consigo lidar com os meus medos, eu estou apto para realizar os meus sonhos e os meus objetivos. Então, por exemplo, hoje a gente vai estudar a economia de um país. Correto. Para esse país ele se projetar para o futuro, ele precisa fazer uma análise interna. O seu PIB, o produto interno bruto, como está a população. Então, eu preciso fazer uma análise interna daquela Ok. geografia para depois atuar em mecanismos externos. Então, quando eu faço uma análise interna, Legal. quem é o Cleiton Nilo, quem foi o Cleiton Nilo, e quem será e quem o Cleiton quer ser no futuro, e aí eu estou pronto para essa virada de chave. Você falou de medo, ok. Você sempre falou bem? Sempre falou em público? Não. Teve trauma? Tinha algum medo relacionado Sim, a eu isso? era um cara extremamente bloqueado, né? A nível de comunicação, a nível de olhar olho no olho. Então, toda essa segurança que veio depois de eu enfrentar os meus medos. Hoje eu entendo que os medos são portais.
Então eu posso atravessar esse portal ou eu posso ficar bloqueado na minha realidade interna atual. Só que se você pegar, por exemplo, uma coragem, né, e falar a coragem, troca uma ideia com medo ali, fala, ó, vamos. Então, ó, medo, seguinte, eu vou, se você for ou não. Você vai Sim, querer junto, vamos, e vai. Quando você faz esse movimento, aí as pessoas falam assim, nossa, as coisas começam a acontecer na minha vida de um jeito. sim, Só que você deu passo, né? sim. Tudo começa, essa ruptura começa internamente. Então hoje eu vejo que o empreendedor, que o empresário, que a pessoa que está se desenvolvendo na sua carreira, ela tem que olhar primeiro para dentro, para depois olhar oportunidades, elementos externos, novos ambientes. Então, quando eu estudo quem eu sou, a principal literatura que existe é quem nós somos, né? Então, quando eu estudo quem eu sou, aí eu estou apto a mapear novas realidades, Que novos legal. ambientes, novas pessoas, novos acessos. Poxa, novos acessos, esse é o mais importante, né? Sim, Porque, olha só, o Cleiton, eu conheci ele há 3 anos atrás, eu acho. Foi bem antes de eu lançar o livro, fazer 2 sim, anos, né? Quase 3 anos. Em um evento, né? Que foi, teve uma formação de consultor. sim, E eu sempre acreditei, depois que eu fui no primeiro evento, eu passei a acreditar que em lugares assim eu iria encontrar pessoas extraordinárias. sim, sim, isso é fato. Eu sigo, eu sei da sua correria, dos seus negócios. Ok, tem uma essência muito clara aqui sua. Você gosta de compartilhar, impactar pessoas, porque você sabe quem você é. Como você utiliza isso no seu modelo de negócio atual? E qual o modelo de negócio atual seu? Onde Essa vem a sua pergunta é fonte? interessante. Manda aí. Hoje, por exemplo, muitas pessoas, principalmente no ramo do marketing, elas gostam de focar em tráfego pago, elas gostam de focar em divulgações externas, mas existe um modelo de negócio extremamente raro e extremamente importante que é o network, a conexão. Hoje, 90% dos meus negócios vêm através de network qualificado, network que trazem peso, networking que trazem novos negócios. Então, por exemplo, só para quebrar um pouquinho o conceito, o que que é network? Muitas pessoas pensam que network é trocar cartão de visita. Ah, peguei seu WhatsApp, você pegou o meu. Mas network, na essência, é agregar valor. Se eu não consigo agregar valor como pessoa, eu nunca vou agregar valor como empresa. Se eu não consigo servir O como CPF vem antes. pessoa, o CPF vem antes. Então, o CPF, ele materializa uma essência que alcança o CNPJ. Então, muitas pessoas hoje confiam na nossa empresa, confiam no nosso modelo de negócio por conta de quem está por trás do negócio. Por exemplo, Entendi. eu posso terceirizar demandas, eu posso terceirizar uma necessidade de negócio para uma equipe, mas quem me contratou confia no Cleiton Nilo, confia em quem é o Cleiton Nilo. Então, por exemplo, aquele evento que nós nos conhecemos, eu acessei aquele evento através de networking. Eu já tinha ido em algumas imersões do Pablo Marçal, conheci o Thales na época, trocamos figurinhas, ele começou a acompanhar meus resultados, eu comecei a acompanhar os resultados dele, e ele falou, vem pro MDG. Fui no MDG, nos conectamos, e aí a partir daquilo veio um leque maior de conexões. Não tem limite, né, cara? Não Se a tem gente limite. pra pensar, porque um vai ligando ao outro. Tem um amigo nosso, que até uma abração, Marcos Lima, ele sempre comentou que pra você chegar em alguém, basta 6 contatos top. Sim, Se você quiser chegar no Neymar, quiser chegar em qualquer pessoa, no pontos de Cristiano conexão. Ronaldo, cara, 6 contatos. Sim, Eu ligo pra um, que liga pra outro, que liga pra outro, que liga pra outro, e não tem... É porque assim, ó, existem caminhos, ok? sim, O network bem utilizado de uma maneira intrínseca, né? De uma maneira assim, que não seja interesseira, sim. ela vai gerar muito, muito resultado. Muito resultado, E aqui nem resultados. financeiro, tá? Sim, Tô falando de oportunidades, de uma troca, uma sim, participação. Ou vamos fazer tal coisa, ou beleza, eu preciso de um cara. Cara, e aí eu entro no assunto que eu quero falar com você. Nós somos avaliados não pelo que falamos. isso. A palavra aqui é linda, ó, português tá certo. Mas nós somos avaliados e analisados pelo nosso comportamento. Isso mesmo. E pra você tem uma importância absurda você ter um comportamento do Cleiton Sim, como pessoa
cuidando da espiritualidade, cuidando do corpo, cuidando da mentalidade, buscando mais conhecimento. E a pessoa não contrata 100% porque você vai fazer uma ferramenta lá e trazer um Sim, negócio. isso mesmo. É isso. Vai além disso, vai além da ferramenta. Por exemplo, tem muitas pessoas que me contratam não pelas ferramentas a nível de tecnologia que eu disponibilizo, mas também pelo meu modelo de pensamento. Muitos empresários vão tomar decisões estratégicas, decisões de peso, mas espera aí, vamos ver como o Cleiton analisa isso, vamos ver como o Cleiton interpreta isso. A pessoa. Isso mesmo, a pessoa. E aí, só que antes do Cleiton se tornar esse ativo mensurável e imensurável, ele já se comporta dessa forma quando ninguém está vendo. Então, a essência é quando Opa, não há gostei. plateia. Isso é A legal. essência é quando não há palco. A essência é quando é você e o seu mundo externo. A essência é quando não tem plateia. Essa é Isso boa. mesmo. Essa é boa. Cara, e o que você traz aqui de aprendizado? O Cleito lá de Januário, que estava lá, Sim, e o Cleito de hoje, qual que foi a maior virada que teve? Porque hoje você está aqui na minha frente, sim, você tem resultados, irmão. sim. Todo mundo que sentou aqui nessa mesa tem resultado. Nós somos reconhecidos por resultado. Bacana. Onde foi a virada? A virada foi quando eu percebi que existia um Deus que podia mudar a minha vida, a minha Você sorte. não foi uma pessoa que sempre esteve na igreja. Não, na verdade eu sempre tive uma fé que nem eu mesmo entendia que era fé. Eu não sabia que aquilo era fé. Eu conto em alguns podcasts que eu participo. Eu catava latinha, eu catava papelão, minha vida era uma vida de extrema miséria. Só que eu queria sair daquela vida. Eu queria sair, claro, né, através de meios formais. Porque eu tinha a possibilidade de entrar no crime, de entrar no tráfico. Era uma O ambiente fazia isso O com ambiente fazia isso. E não só fazia, mas promovia isso. Só que eu falei, não, existe uma forma de eu sair dessa realidade. Então eu tive fé. É claro, né, existem pontos de acesso, igrejas, pessoas, materiais impressos que comunicam fé, que expressam fé. Por isso que hoje eu entendo a importância de um livro. Um livro pode transformar a consciência de uma pessoa. Depois da fé, eu fui para a camada do conhecimento. Eu sabia que eu só sairia daquele barraco de madeira se eu tivesse conhecimento. Eu não era valorizado pelo que eu era, mas eu poderia ser valorizado na época pelo que eu sabia, pelo meu conhecimento. E através disso eu participei de treinamentos, eu participei de instituições, ONGs acessaram minha vida. Hoje eu sou resultado também de investimentos do terceiro setor. Então, uma ONG me patrocinou. Depois eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, de acessar outras realidades. Porém, o que gerou outra virada de chave não foi só a faculdade, não foi só o MBA. Foi entender que eu podia agregar valor na vida de outras pessoas, com base Pessoas de novo, né? na minha bagagem. Nossa. Então, ora pessoas agregaram valor na minha vida, ou a nível de fé ou a nível de conhecimento, e hoje eu posso transbordar isso a nível de fé ou a nível de conhecimento. Então, o que a gente está fazendo aqui é dando continuidade no ciclo que lá atrás acessou a nossa vida. Poxa vida, cara. É muito inspirador, né? Saber que qualquer um pode. Sim, está disponível. Só que, por exemplo, muitas pessoas, elas têm a consciência travada, porque a realidade, ela fala muito alto, a realidade, ela machuca, a realidade, ela esmaga. Mas você estava numa realidade diferente. Sim, só que eu E tive... onde você arrumou força? Então, eu tive que confrontar a dor. Anota aí, ó. Tive que confrontar a dor, porque assim, a dor, ela vai nos esmagar. A dor, ela pode muitas vezes nos derrubar. Só que e é interessante, porque eu tava pensando esses dias, por exemplo, se eu sou um gigante, eu sou derrubado, vai demorar muito para eu me colocar de pé. Porque como é que você faz para levantar um gigante? Imagina lá o gigante do pé de feijão. Você vai precisar de guindaste, você vai precisar de 1000 homens. Então, o processo de levantar um gigante é extremamente difícil. Então, naquela época, eu tive que falar, eu vou me levantar. Por exemplo, eu perdi minha mãe quando eu tinha 15 anos. 15 anos eu perdi minha mãe, mas eu tinha que escolher se eu ficaria naquele chão ou se eu me levantaria. Então, hoje a minha luta não é só continuar andando. Eu entendo que também que eu não posso cair, porque se eu cair,
eu volto todo o processo de 17 anos atrás. Cara, e é muito louco. É muito louco, porque a transformação não ela é inegável. Inegável e não tem como você evitar a Sim, transformação quando você quer e começa a se colocar em movimento. sim. E aí começam alguns frutos a brotar, né? Então o Cleiton se reergueu, descobriu quem era, começou a buscar mais conhecimento, se conectar com pessoas, fortaleceu na fé. Já entrou a parte do relacionamento? Ainda não. Nessa época. Também a minha esposa despertou propósitos na minha vida, Ah, né? Quando ela mulheres me fazem isso. conheceu, eu já tinha desistido de um monte de coisa. Ela Mulheres viu fazem isso. fazendo anotações, ela falou assim, meu, que anotações são essas? Eu falei, uns versículos bíblicos e tal. Ela falou, meu, posta, coloca isso nas redes sociais. Eu falei, meu Deus, eu já Incentivando. tinha desistido de tudo. E aí começou, né? Começou a dar forma. E aí, esse dar forma, você teve algumas experiências que eu quero saber. Como foi? Como surgiram? Por exemplo, você fez intercâmbio na África do Sul. Fiz na África do Sul em 2018. Foi para os Estados Unidos. Fui pros Foi Estados Unidos. Fui pra Europa. França. Isso, Europa. Como que é, cara, essa experiência? Você entende que a realidade que nós estamos, ela não é fixa, ela é dinâmica. A realidade que nós estamos é dinâmica. Tá. Porque existem outras culturas que nós muitas vezes não conhecemos, mas que também modela o jeito das pessoas pensar. Por exemplo, por que que o resultado de um americano é diferente do nosso? Por que que o resultado de um europeu é diferente do nosso? Qual que é a cultura que permeia a mentalidade deles e faz com que eles trabalhem daquela forma? Então, hoje, o maior ganho que eu tive não foi estar não foi estar do lado da Torre Eiffel, Entendi. não foi estar, eu tô aqui na sede da Louis Vuitton, não. O maior ganho que eu tive foi entender como modelos de pensamento de alta performance funcionam e como eu posso agregar isso à minha mentalidade. Porque enquanto você frequenta o mesmo ambiente, você vai ser a mesma pessoa. Então, Sim. eu trouxe um modelo aqui, ó. Bairro. Bairro. Ali, você tá no seu bairro, você vai acabar sendo o que aquelas pessoas fazem. Isso. Aí você pega uma cidade pequena. Pô, ali ninguém cresce, os mesmos empresários, quem tem muito, quem tem pouco, tem pouco. Aí você sai um pouquinho da cidade, vai pra uma metrópole ali, ou algo do tipo Campinas, sei lá. Sim. Que já é maior, mas não é capital. Já começa outros ares. Você começa a ver que pessoas simples começam a não ser mais simples e tal. Aí você abre Alphaville. Sim. Energia, frequência, pá. Só que agora eu estou aprendendo algo que eu não tinha parado pra pensar sobre cultura internacional. Isso mesmo. Por que que eu não posso, então, ter uma experiência lá nos Estados Unidos, Sim. não pra tirar foto lá em Nova York, na Times Square, mas pra aprender e estar no mesmo ambiente dessas pessoas pra aprender. E além disso, Acabou o podcast, vou embora. Tchau. o que Zerou. nos impossibilita de termos clientes internacionais? Por exemplo, hoje eu tenho a oportunidade de ter clientes nos Estados Unidos. Mas o Cleiton lá de trás não imaginava essa realidade. Então hoje o nosso grande desafio é romper com novas realidades. Só que é claro, as nossas crenças... Como rompe? Então, as nossas crenças, elas vão construir muros. Ok. Eu posso ir até aqui. Só que, por exemplo, pessoas que nos inspiram, elas foram além. Qual que é a diferença entre nós e as pessoas que nos inspiram? Nós, as pessoas que nos inspiram, elas começaram, eu acho. Elas começaram, hoje elas têm resultados. Só que a nível de fisiologia, a nível de cérebro, a nível de corpo, a nível de matéria, a nível de consciência, é o mesmo molde. Nós estamos Sim. falando de humanos. Sim, somos iguais. Então, se um humano rompeu, por que que nós também não podemos romper? Os caminhos ainda permanecem. Só que a grande questão é, estamos dispostos a trilhar esse caminho ou não? Porque as nossas crenças podem falar assim, não, já chegamos Se até for aqui. grátis ou puder parcelar em 10 vezes sem juros, pode ser que eu topo. Agora, se for pra ter desafio, pra ter renúncia, aqui tá bom. Não é assim que as Sim. pessoas pensam? O preço, Quantos por cento pensam assim, Cleiton? 97%. É absurdo, É cara. absurdo. Mas isso é a massa. A massa, ela é movida por conforto. Então, os 3% da população são movidos por propósito, que é algo que o dinheiro não compra. A própria Bíblia diz que a sabedoria vale mais do que o ouro e a prata. Então, por exemplo, o dinheiro ele compra muita coisa, mas
algo além do dinheiro imensurável. Eu não compro o amor, não compro a saúde. Eu posso comprar remédio, mas eu não compro saúde, entendeu? Eu posso comprar uma companhia, mas não compro o amor. Então é isso, né? É Caramba, romper com as nossas é crenças. absurdo, né? É muito legal, cara, tudo isso. E você hoje, ô Cleiton, falando aqui de grandes marcos mesmo, tá? Não marcos do Marcão. Grandes acontecimentos da sua vida. O que você traz assim de que te marcou? Às vezes até pela grandeza, né? De, pô, cheguei nessa marca aqui, consegui um acesso, tô ajudando eles. Ou até como o lançamento de um livro, que eu quero saber como foi Sim. esse lançamento. E se tem alguém. Ó, 3 perguntas juntos, né? Tô virado. Se viesse mais 10 convidados aqui, ó, energia lá em cima. Uou! E a terceira pergunta: se teve alguém, além de sua esposa, óbvio, que te orientou, que foi seu mentor, que você fala, mano, eu tenho um carinho por essa pessoa. Sim. Eu acho que o maior marco da minha vida foi a possibilidade de eu formar uma família. Porque, por exemplo, eu já tinha ido até os meus 24, 25 anos, eu já tinha ido muito longe pro Cleito lá de 15 anos, que catava latim, papelão. Em 10 anos eu fui muito longe. Porém, eu ainda tinha uma sensação de vazio. Pô, eu tinha graduação, eu tinha intercâmbio, eu tinha MBA, mas eu percebia que faltava algo além, algo interno, um sentido de vida. Porém, eu não conseguia suprir através das minhas formas. O homem, sabe como é que é, né? O homem tenta fazer do jeito dele. Aham. E aí eu Na falei, força do meu, braço. na força do braço. Eu falei, já que não está dando certo no natural, eu vou apelar para o sobrenatural. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus, independente da minha realidade. E aí eu fui pedir para Deus. Falei, cara, prepara uma esposa, Deus. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu amor. E Deus preparou uma esposa. Então hoje a Raquel, ela vai muito além de ser só uma esposa, uma companheira. A gente tá falando de uma família vivendo um propósito. Então hoje eu entendo que não é o Cleiton, não é a Raquel. Que bonito. É uma família, entendeu? Então hoje é uma família. Então esse foi o principal marco. E aí eu dei continuidade na vida. Aí, claro, veio o casamento desatou muitas outras coisas na minha vida. Automóvel, lua de mel. A gente teve a lua de mel fora, a gente teve a lua de mel em Montevidéu, além da França, Uruguai. Eita, coisa boa. Só que além disso, a gente percebeu que a nossa vida não poderia ficar parado somente nós. Então hoje a gente serve em comunidades de fé, em ambientes, serve com essa questão de propósito. Cada empresa que a gente acessa, cada ambiente que a gente acessa, a gente precisa levar um propósito. E aqui eu tô falando sem demagogia, às vezes o propósito é falar, cara, vai dar tudo certo. Cara, você viu que legal esse logotipo aqui, dá para melhorar. Então, independente do nível de atuação técnico, operacional, estratégico, eu preciso agregar com algo. E uma pessoa que me inspira, né, claro, eu já tive outros mentores. Eu fiz alguns estágios rápidos, né, eu fiquei um tempo lá na Casa de Destino com o Brunet, eu Ah, que servi em muitos legal. eventos, Sério, que servi legal. também na plataforma com o Marçal lá em 2019. Só que depois eu percebi um outro nível de mentoria, uma mentoria mais espiritual. Então hoje eu sou mentoreado por uma pessoa, o Bispo Márcio Zafalon. Então, por exemplo, ele entende que a vida dele não é só ser pastor, não é só ser um palestrante, ou não é somente inspirar pessoas, É mas bispo como? Márcio Zafalon. Mas também, por exemplo, levar uma realidade dos céus para as pessoas. Então, hoje eu entendo que tudo que começa no natural começa primeiro no espiritual. Antes dos nossos olhos se conectarem nesse podcast, Deus já tinha escrito isso. Entendeu? O próprio salmista Davi escreve isso, né? Ainda no ventre da minha mãe tecestes a minha forma. Irmão, vou falar um negócio pra você, cara. Não tem como a gente questionar Deus. Não tem como. Ah, eu tô passando uma prova. Por que, Deus? Por quê? É tipo, Deus, como? Como eu passo? Né? É a pergunta certa Isso. que a gente tem que fazer. Você falou assim, ó, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Tinha uma pessoa confirmada pra vir hoje, nesse horário. Cara, não veio. O Clayton respondeu a mensagem. Bora, 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 bora. Bacana. Olha isso, cara. É tipo, e você tinha que estar aqui.
E eu fiquei segurando ainda o convite, eu fiquei conversando com a minha esposa, porque semana passada tava uma loucura a minha vida. É eventos, é faculdade, por exemplo, eu tive acesso a 2 faculdades em 2 dias, Unifesp e Mackenzie. Como assim, acesso, você fala? Acesso, uma eu fui em servir a nível de tecnologia, Uhum. a nível de network, e a outra eu fui dar suporte para um lançamento de um livro. Então, por exemplo, 2 ambientes acadêmicos que eu gosto, porque eu sou fruto também de um ambiente acadêmico. Eu não eu entendo que isso também faz parte da minha essência. Então eu estava a milhão, só que eu falei: "Não, deixa eu dar um tempo aqui pra minha esposa, deixa eu dar um tempo pra minha casa". Aí eu travei um monte de agenda, eu fiquei quietinho ali em casa, de boa, tranquilo. Graças a Deus a gente tem essa possibilidade de fazer gestão da nossa agenda. Não, agora é família, não, agora é negócio, não, Ó, agora é olha business. isso, dica importante, hein? Saber separar aqui, que foi dos cases que a gente trouxe. Teve um casal aqui de empreendedores Sim, e eles falaram que o desafio é esse: é você saber a hora de falar de tal assunto, a hora de falar, cara, vamos cuidar do nosso relacionamento agora? sim, Vamos assistir uma série, vamos é. comer uma pipoca, vamos trocar uma ideia, Sim, né? Tipo, pô, rir, tomar um isso é sorvete. gostoso, né? É Curtir gostoso. a companhia da outra pessoa. E eu vejo que Puxa, você também carrega isso, né. Você é bem próximo da sua esposa, do seu nossa, filhote, nem então começa que eu. é. Então é isso, né. Então é isso que faz a gente ter esse brilho nos olhos, né. Muito além do resultado, muito além do reconhecimento, né. Família é a essência, né. Uhum. Então aí você fez aquele convite, eu segurei um pouco, a gente ficou conversando, só que aí eu senti Deus me empurrando mesmo, eu falei: Que "Vamos lá". coisa, né, fala: "Tá bom, você tem que estar lá, eu vou lá então com o Everton". É, Ah, meu Deus do céu. mas é E o isso. livro surgiu onde? Então, esse livro eu fiz em 2022, eu vou pegar o seu endereço, eu vou despachar um exemplar para sua casa, eu não consegui Opa. como os exemplares já se esgotaram, Eita, ó, então eu não consegui como que fala? Sold out, como é? sold out, Sold out, yes, sold é. out. Então, por exemplo, em 2022, a história da minha vida estava batendo muito forte em mim ainda, 2022. Hoje, graças a Deus, eu estou em outras realidades, né, mensuráveis na época de 2022, estamos falando de 2026, né. Aí eu falei: "Meu, vou lançar um livro contando a minha história". Então esse livro fala do Cleiton que ele lidava com problemas em casa, o pai alcoólatra, a mãe tinha que ter 2 trabalhos, minha mãe era faxineira, minha mãe trabalhava num restaurante. Então eu cresci num barraco de madeira. Só que eu precisava de materiais escolares, eu precisava viver como uma criança. Então o recurso que eu tinha na época era catar latinha e papelão. E além disso, eu trabalhava numa feira aos domingos. Então, graças a Deus, os donos da feira, os feirantes vinham lá: "Ó, toma uma mistura, toma um frango, toma aí uma dúzia de banana", e aquilo era meu sustento na semana. Só que aí eu falei: "Meu, essa história tem que inspirar outras pessoas". Aí eu decidi, então o nome do livro é Destrave a Sua Fé, porque a fé que eu destravei na época materializou resultados de superação e alcançou outras pessoas. Caramba, é forte, né? É. É forte, mano. É, porque assim, as pessoas estavam se relacionando, na época eu tinha acabado de sair da Telefônica, que é uma empresa que eu tive a oportunidade de ser líder de projetos. As pessoas estavam se relacionando muito com aquele Cleiton. E eu sei que você também vem do mundo corporativo. As pessoas se relacionam muito, né, com o nosso terno, com a nossa aparência, né. Uhum. Só que por trás daquele Cleiton bem posicionado, tinha um Cleiton que já sofreu muito, que já comeu muito sol na vida, que já foi dormir de barriga vazia várias vezes, entendeu? Então é Puxa isso. vida, cara. É. Parabéns, né, pela trajetória. Eu sei que você é um cara inquieto também. Sim, Isso aí não tem como, cara. O cara é empreendedor. O cara sabe quem ele é, tem identidade. Ele é inquieto, sim, porque ele quer ajudar mais pessoas, ou ele quer isso. abrir um próximo negócio, ou ele quer chegar em tal lugar. Só que tem um detalhe importante aqui, ó, que vale a pena a gente lembrar. Não confunda inquietação com ingratidão, Isso. ok? Sim, sim. Se a gente não reconhecer nossos pequenos resultados, nossos pequenos avanços, a gente não tá liberado para viver a próxima bênção, A próxima fase do game. Isso mesmo, pô. não é? Próxima bênção. E você que, além de empreender na parte de marketing, de ajudar a posicionar outras marcas, teve alguma marca que te
Alguma marca que te marcou? Não, hoje eu atendo players do mercado, né? Por exemplo, eu já tive a oportunidade de dar um treinamento pro pessoal do Instituto Cacau Show, Ó, que uma, legal. uma gigante do varejo, né? O No Conceito. Então eu tenho players, eu atendo small business, né? Pequenos negócios, e eu também atendo large players, né? Que são grandes negócios. Só que hoje eu separo muitos cleitos, né? Tem o cleito ali técnico, que eu preciso trazer IA, eu preciso trazer ali uma munição pesada. Ok. Mas eu também atendo empreendedores no começo, que antes de eu dar a munição para ele, eu preparo ele para lidar com aquela munição. Estratégia. Estratégia. E aí, conforme ele vai crescendo, as pessoas vão percebendo, a realidade vai percebendo, e aí muitas pessoas começam a questionar: meu, da onde veio esse crescimento? O Cleiton, eu passei pela mão do Cleiton, o Cleiton me direcionou. E aí eu construo um ecossistema que o meu negócio ele gira sozinho, entendeu? Ele gira sozinho. Ele gira sozinho, as pessoas Interessante. começam a. Uma coisa é eu ter um resultado, que é essa garrafa. Outra coisa é eu ter um resultado vivo, entendeu? Hoje eu percebo que, por exemplo, muitos players do mercado que a gente acompanha, e é uma sacada interessante para nós. Manda essa, vai. Por que eles cresceram? Porque eles criaram pontos de resultados vivos. Essa garrafa é um resultado vivo. Perdão, essa garrafa é um resultado. Uhum. Só que é um resultado não orgânico. É um resultado aqui, uma garrafa, somente uma garrafa. 1 mais 1, 2. Ok. Agora imagina, as pessoas começam a ver o Everton pra cima e pra baixo e falam assim: meu, o que aconteceu com você? Cara, eu fui acessado por fulano, eu fui acessado por cicrano. Na hora a pessoa vai pegar o Instagram desse cara e vai acessar. Então o cara construiu, quando ele acessa uma pessoa, ele construiu um ecossistema que a marca dele cresce sozinha. Muito bom. Muito Muito você bom. entendeu? Então, É assim, ouro, hein? então, entendeu? Eu não preciso ficar preocupado, Prospectando. meu tráfego pago e minha prospecção. Não, se eu acesso uma pessoa e essa pessoa se torna grata ao que eu gerei na vida dela, ela vai me indicar. Tá. A minha esposa veio, às vezes eu tô lá de boa de manhã, aí vem um WhatsApp. Pô, Cleiton, eu tô te indicando pra um cara bom. Pô, Cleiton, tô te indicando pra um cara legal. Pô, Cleiton, uma pessoa aí vai te chamar. E aí, eu não preciso me preocupar, porque uma das travas também do empreendedor é a preocupação. Quando eu entendo que eu estou no modelo de abundância, as coisas fluem, não de forma somente natural, mas também de forma exponencial, né? Porque o natural é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O exponencial é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, entendeu? Entendi. Então é E isso. um detalhe aqui, ó, pra quem tá acompanhando. O olhar da esposa aqui, né, Dom? Pra ele aqui, ó, de... Ó, tipo, Namore alguém. ó, peguei na planta ali, ó. Não desistir. Resultado acontecendo. Cara, que lindo isso, mano. Muito bom. Top demais. E você trouxe vários detalhes, né? Mas um especial. Seu. Hoje, por que eu deveria te contratar? O que você oferece pra mim e o que você vai trazer pra minha empresa de diferente? Porque eu vou trazer não somente resultados, mas transformação para o seu olhar sobre o mercado. Muitos empreendedores, eles se limitam, por exemplo, ao que os olhos dele podem ver. Só que o mercado, ele traz muitos detalhes. Por exemplo, eu posso fazer uma promoção e oferecer somente desconto. Mas como vai ser a experiência do cliente em relação àquele desconto? Como vai ser a experiência do meu cliente em relação ao produto? Será que eu estou preocupado somente com a venda? Eu como empreendedor iniciante? Agora, eu como empreendedor especialista, eu vou gerar experiência e a partir daquela experiência eu vou fidelizar clientes. Legal. Um exemplo. Case de sucesso. Não precisa citar quem foi, qual marca que foi. O que você fez, assim, tangível, fisicamente. Falou, ó, fiz isso, uma análise sobre um anúncio, resultado, saiu de tanto para tanto. Deve ter vários, mas Por exemplo, eu atendo uma psicóloga Correto. que estava crescendo, só que eu percebi que ela estava no teto do seu crescimento. E aí ela estava ali somente atendendo X pessoas por dia, ok?
E aí, ela já estava com uma comunidade sendo formada. Só que ela não estava nem fomentando essa comunidade, nem monetizando com essa comunidade e nem conseguindo mostrar todo o potencial dela. O que que a gente fez? A gente construiu uma plataforma de negócios e através dessa plataforma de negócios as pessoas conseguem comprar assinaturas, as pessoas conseguem usar a plataforma como vitrine, outros psicólogos. O que que eu percebi? Ela tem uma bagagem de network muito forte. E ela acessa muitos psicólogos iniciantes. Os psicólogos veem nela o futuro dela. Então eu fiz uma ponte entre o psicólogo iniciante, recém-formado, com o psicólogo no futuro. Então o modelo de negócio, essa plataforma de negócio, se torna uma ponte. A pessoa paga, monetiza um acesso, tem acesso a materiais exclusivos, tem acesso a uma vitrine, eu posso liberar uma landing page para ela. Essa landing page a gente ranqueia no Google e gera pacientes para o psicólogo iniciante e dinheiro no bolso para o psicólogo experiente. Irmão, cara, você tá trazendo resultado pra ela e Isso. você tá fazendo além da garrafa. Você já tá criando um sistema dela. Isso, um ecossistema. É um Que ecossistema. aí vai vender mais do que a garrafa. E aí vira exponencial. Isso. Cê é louco. Mas a olha ideia só. é essa, porque assim, eu posso ter um produto. Quer Pode- falar? Não, pode ir. Ah, tá. Existem 3 níveis de negócio. Eu posso vender um produto, eu posso vender um serviço, só que eu posso vender um acesso. Entendeu? Então, hoje, quando a gente cria uma combinação desses 3 fatores, a gente tem um modelo de negócio recorrente. E falando de nós, tá? Como pessoa. O ser humano, às vezes, ele tem o costume de olhar pra ele e se rebaixar. Sim. Mesmo ele estando numa condição legal, todo mundo ao redor falando, nossa, ó, você manja, você faz bem, você tá indo bem. Só que aquela satisfação parece que não é assim, sabe? Tipo, poxa, eu poderia fazer mais, poderia ter mais. E às vezes fica nessa, sabe? Preso na mente. Sim. Qual conselho que você dá pra essa pessoa romper e começar a ter uma visão diferente dela? Abandone a síndrome do impostor. Síndrome do impostor, Isso. ah lá. Você não é um impostor. Você é um ser com a sua história, com a sua trajetória, com os seus resultados, com as suas ideações e com o seu futuro. Eu tenho a minha digital, eu tenho a minha frequência vocal e eu sou eu. Então eu terei a minha história, você terá a sua história. Agora, por exemplo, muitas vezes nós nos comparamos com quem está no começo, e aí vem soberba, orgulho, ego, ou nós nos comparamos com o que está lá na frente, e aí vem falsa humildade, a pessoa se rebaixa. Então eu tenho que entender que eu tenho a minha linha do tempo, eu tenho a minha timeline, você tem a sua timeline. Entendeu? Então, nós temos as nossas timelines. A minha timeline pode se conectar com a sua, ou não. Mas eu tenho a minha timeline. Porque eu vim só neste mundo. Eu nasci, a minha mãe pariu somente eu. Ela só veio o Cleito, não veio um monte de gente junto com o Cleito. E lá na frente, quando eu partir dessa jornada, eu vou partir só. Eu não vou partir com um monte de gente. Então, eu preciso entender que a minha jornada, ela é única. Entendeu? Nossa, não tem nada de raso aqui, né, gente? Rolou, cara. Você vai aprofundando assim, ó. Hipnotiza. É legal, cara, te ouvir falar, Que cara. bom. É muito legal. Então você não errou na sua escolha, né? Não, Que bom. de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. O tempo tá tranquilo aí? Cara, a gente vai até meia-noite. Se não tiver problema Não, pra beleza. você, se tiver algum compromisso. Não. Mas é isso, a vida ela é muito delicada, né? Ao mesmo tempo que nós somos fortes a nível de mentalidade, a nível de corpo, a nível físico, nós também somos muito frágeis. A qualquer momento eu posso ter uma bactéria e partir. Posso ter acesso a uma superbactéria e partir. Então, será que compensa eu ficar me comparando? Será que compensa? Eu tenho tal carro. Mas eu tô assim, eu tô assado. Será que compensa? Que vai chegar uma hora que nada disso vai compensar. Agora, o que eu marco, o que eu gero de marca na vida das pessoas, o que as pessoas marcam em mim, isso sim, isso fica pra vida toda. Uhum. Entendeu? Cara, vamos lá. Resumão aqui, ó. Saiu de lá, passou as dificuldades, teve lá o primeiro sucesso. Depois que você tem o primeiro sucesso,
Aí a vida vira um mar de rosas, é isso? Não. Não, porque a ilusão, o sucesso é uma ilusão. O sucesso é uma ilusão, Por o quê? sucesso é uma grande ilusão. Por quê? Porque o sucesso nada mais é do que o resultado. Só que um resultado nada mais é do que a participação de outro resultado. Vou te dar um exemplo. Você tá fazendo esse podcast. Correto. Vamos supor que esse podcast bombe e as pessoas começam a aplaudir. Esse podcast não pode ser o seu sucesso. Esse podcast tem que ser um resultado que vai gerar uma plataforma para o próximo resultado que tem que ser maior ainda. Vou trazer outra analogia. Resultados são interligados. Todo resultado se conecta. O resultado, ele é um fruto, que dentro desse fruto vai ter uma semente, que essa semente eu tenho que lançar, eu sou obrigado a lançar, eu não posso guardar essas sementes. E lá na frente eu vou ter outros frutos. Vamos supor, eu não sei se você torce para algum time. Olha pra minha cara, filho. Ô. O que é para no Corinthians. Corinthians! Salve o Corinthians! Então, beleza. Vamos supor que eu tô me preparando pra Libertadores, me preparando ali, ralando. Certo. E aí eu consegui a Libertadores. Campeão, 2012, se eu não me engano. Faz tempo. 2008, enfim. Faz tempo, cara. Ganhei a Libertadores, então aquela historinha do PlayStation acabou. Acabou. Libertadores, só no PlayStation, lembra desse meme? Acabou, matei, enterrei o meme. Porém, esse não pode ser o meu sucesso. Porque se for o meu sucesso, eu vou cair numa ilusão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar o troféu da Libertadores. Depois esse troféu vai para um salão. Vai para um salão dos troféus. E eu tenho que me preparar para a próxima temporada. Qual que é a próxima temporada? Mundial. Então, o sucesso é uma ilusão, não adianta. Hoje as pessoas falam, você teve tal lugar, você conseguiu isso. É ilusão, não adianta. Eu tenho que respirar fundo, agradecer a Deus, usufruir daquele momento. Só que vai chegar uma hora que aquilo vai ser esquecido, o troféu vai para um salão. Ninguém fica esbanjando aí troféu de 1980. É só o São Paulo. Desculpa. Você entendeu? Sim. Então, assim, o sucesso é uma ilusão. Se eu me prender ao sucesso, eu tô dando mecanismos pra minha mentalidade de ser um fracassado. Parar, né? Por De exemplo, parar. de ficar só reconhecendo aquele passado e o passado Não passou. adianta, é igual quando a gente compra um carro novo, a gente ama assim, É verdade. caramba, meu, olha esse carro, olha essa nave, vrum, 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 vou pegar castelo, vou bater 120, 180, mas daqui a um tempo vão lançar outro carro melhor que o seu, e pronto, entendeu? Maravilha, cara. Muito boa a definição de sucesso. Eu perguntei, acho que pra outra pessoa, que deu outra definição de sucesso. Ou seja, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu sucesso, Isso. ok? Mas, o que todo mundo tem que saber é que se você ficar ou esperando muito um sucesso chegar, ou se você ficar repetindo muito um sucesso que já passou, você deixou de viver, deixou de conectar com pessoas, Isso. você deixou de ter oportunidades. Isso. E hoje, Clay, tem pessoas que estão assistindo a gente, empresários, Bacana. tem pessoas autônomas, pessoas que estão de CLT e querem sair. Você já trabalhou CLT? Já há 12 anos da minha vida. Conta pra eles qual que é a vantagem e a desvantagem. O CLT é uma grande vantagem, é uma segurança. Por exemplo, o VR, um VA. Eu já tive tempos na minha vida de ter um VR extremamente alto. Um VA extremamente alto. Então essa é a vantagem, é uma segurança. Você não precisa se preocupar com dispensa, enfim. Agora, uma desvantagem. A pessoa tem que ficar de tal horário até o horário em um escritório. Ok. A pessoa tem que cumprir obrigatoriamente uma carga horária. A pessoa é obrigada a cumprir aquela carga horária. Hoje eu não sou obrigada a cumprir uma carga horária. Eu sou obrigada a gerar resultados. Qual que é a desvantagem? Eu não consigo utilizar na íntegra a minha criatividade. Eu sou obrigada a utilizar normas, mecanismos internos. Eu sou obrigada a atender... O empreendedor ou o CLT? Perdão, o CLT. Ah, o CLT. eu ainda estou falando do CLT. Ah, ok. O empreendedor, qual que é a vantagem? Eu posso e devo utilizar o máximo do meu potencial. E uma outra vantagem que eu gosto muito do empreendedor é que o meu faturamento ele não está preso em um teto. Eu não preciso trazer um teto para o meu ticket. Eu posso romper
essa meta, entendeu? Por exemplo, mês passado foi interessante. Eu até comentei com você, né, que eu tava fazendo meu fechamento Sim. financeiro, enfim. Sim. Eu tinha colocado uma meta e nós conseguimos bater essa meta. Parabéns. Aí o que que nós fizemos? Eu falei, ó, então vamos já travar uma reserva, já vamos aqui ter algumas ações de segurança lá na frente. Vocês fazem isso juntos? Sim. Olha a aí- planilha ali de custo, de... Pô, que Sim, legal. aí a gente Que separa. top. Esse custo é pra, por exemplo, mulher gosta de cílios, né? Então, homem é corte, é barba. Então, assim, a gente faz essa separação. Esse valor, o empreendedor precisa ter inteligência Uhum. financeira. Hoje, o empreendedor, às vezes, ele foca muito só na inteligência emocional. Mas lá na frente, ele vai perceber a importância de uma inteligência financeira. Por exemplo, para vir para cá, eu tive custos de carro, pedágio, gasolina, estacionamento. Então, a pessoa precisa ter uma margem de segurança. Então, hoje, o que eu percebo, assim, é que ambos têm as suas vantagens e desvantagens. Mas se a pessoa quer materializar o seu propósito de vida, o empreendedorismo é uma grande ferramenta. Porque, por exemplo, eu quero falar de Deus. Se eu estou numa empresa que tem regulamentações internas sobre religião, eu não vou conseguir Entendi. ter esse comportamento Entendi. dentro da empresa. Agora, se eu sou empreendedor, a partir do momento que eu não comprometo a imagem do meu cliente, eu posso falar sobre Deus. Cara, olha que legal. Uma pergunta aqui. Se vira, tá? Pode falar. Como ser empresário? Pra quem não é ainda. Beleza? Pergunta boa? Vai lá. É aquela história do navio, né? O navio, ora ele vai lidar com tempestades e ora ele vai lidar com mar calmo. Então, por exemplo, se eu sou um marinheiro ali, eu estou no navio e eu já passei por algumas tempestades, eu me torno um bom marinheiro. Agora, se eu estou acostumado somente com o mar calmo, então eu corre o grande risco de eu ser um péssimo, ou um mau, ou um inexperiente marinheiro. Então, hoje eu agradeço muito a Deus e a gente conversa muito sobre isso, eu e minha esposa, que a gente já teve que passar por cenários delicados lá atrás, mares conturbados, que desenvolveram uma resiliência e uma inteligência financeira. Legal. Então, o empresário, ele não precisa se preocupar, como eu posso te dizer? O empresário, ele tem que movimentar a sua mentalidade, ele tem que movimentar a sua realidade, ele tem que movimentar as pessoas. Então, ele orquestra vários cenários. E tem outro cenário extremamente importante que ele precisa se preocupar, que é oportunidades de negócios. Ele precisa surfar em ondas. Por exemplo, IA é uma onda, vamos surfar. Ah, lançou ali um detalhe sobre o Neymar na Copa, vamos surfar na onda. Então, você tem que identificar ondas para surfar. Tem que ter o time. Tem que ter o time perfeito. Se você perde o time, você perde uma grande oportunidade. História do Pintinho. Poxa vida. Conta aí essa história do Pintinho pra gente. O Edson veio aqui e ele falou assim, não, é igual o Pintinho. O Pintinho, 12 dias? 21. 21 dias. Se ele nascer em 20 dias, ele morre porque está antes da hora. Se ele nascer em 22 dias, ele morre sufocado novo. Caramba. Tem que tadinho ser do Pintinho. no 21. 21 No dias time é um dia perfeito. interessante, né? É o tempo que a gente desenvolve um novo hábito. 21 dias. Se eu ficar 21 dias fazendo de forma seguida uma ação, eu desenvolvo Conta um hábito novo. seu, Cleiton. Um hábito meu é olhar a planilha financeira. Não, assim, de bate Que legal, cara. Eu vejo, por exemplo, um cliente vai efetivar um boleto tal dia. Eu recebi a informação, eu já atualizo o nosso controle financeiro. Porque eu crio mecanismos ali de respirar, de ficar tranquilo. Entendeu? Entendi. Mas é um hábito que eu desenvolvi. Tem outros hábitos. Por exemplo, eu uso um aplicativo chamado Notion, que tem todas as minhas tarefas. Tarefas comerciais, tarefas operacionais e tarefas financeiras. Então, por exemplo, preciso enviar um WhatsApp para tal cliente, preciso disparar um e-mail, preciso disparar um plano de negócio. Então, eu tenho no Notion. Uhum. Então, eu gosto de estar antenado com as demandas da empresa, né? Cara organizado, disciplinado. Precisa ser, Legal. porque assim, a vida ela não avisa quando ela vai ter desafios. Os imprevistos não avisam, por isso que o nome é imprevisto. Então, como eu me preparo para o imprevisível? Com o previsível.
Então, quando eu dou uma... Ó, notou? Como se preparar para o imprevisível? Eu me programo com o previsível. Isso. Porque se o imprevisível te pega não organizado, você vai ter grandes apuros. Agora eu posso diminuir a margem de apuros, entendeu? Interessante. Vocês aprenderam hoje? Aprendeu bastante? É. Cleiton, tem algum assunto aqui que você gostaria de trazer que por um acaso a gente ou esqueceu ou você acha válido a gente falar? Acho que é a questão da não desistência, né? O empreendedor, a pessoa que está no seu modelo de carreira, a pessoa que está na sua trajetória de vida, ela vai ter sonhos, ela vai ter objetivos. Ela é extremamente importante ela perceber que ela não pode desistir. Hoje, se eu tivesse desistido do meu casamento, se eu tivesse desistido dos meus sonhos, lá atrás tudo era sonho. Ir para o exterior era um sonho, se graduar era um sonho, morar num lugar bacana era um sonho, ter um automóvel era um sonho, tudo era sonho. Mas se eu tivesse desistido, eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria os resultados que eu tenho hoje. Então, hoje, uma mensagem que eu dou para quem está nos ouvindo é não desistir. As circunstâncias vão ser difíceis? Vão. A pessoa vai ter que lidar com dores? Sim. A pessoa vai ter que lidar com dias difíceis? Sim. Vai ter uma hora que o nó vai vir na garganta, vai vir um aperto no peito. Talvez ela chore, talvez ela queira desistir, mas é extremamente importante a pessoa não desistir. Nesse momento. Sim, porque se ela suportar bem o inverno, vai chegar uma hora que o verão vai vir, que a primavera vai vir. E o tempo bom sempre vem, cara. Isso é uma certeza. Isso não é uma possibilidade. Isso não é uma crença, é uma certeza. Chega uma hora que as coisas começam a fluir nas nossas vidas. Só que a questão é, as coisas vão começar a fluir e eu já vou estar com as ferramentas para estar preparado, ou o tempo bom vai me encontrar na exata forma como o tempo ruim. Por exemplo, só para fechar a linha de raciocínio, eu aproveitei muito bem o tempo da pandemia. Eu fiquei trancado lá no apartamento, na Liberdade, live treinando comunicação, live, estudo, marketing. Na época não tinha ChatGPT, era outro modelo de negócio na pandemia. Então eu comecei a me preparar. Então eu falei, pô, já que eu não dá para fazer muito dinheiro, já que não dá para ir para fora, vamos afiar o machado. Quando o tempo bom veio, quando eu tive acesso às árvores, às novas árvores, o machado já estava afiado. Então hoje o tempo ruim é um tempo de preparo. A dificuldade nada mais é do que um treinamento para o tempo bom. A dificuldade é um treinamento pro tempo bom. Sim. Ou seja, nenhuma fase dura para sempre, Isso. ok? Tanto a boa quanto a ruim. E se você, de casa, estiver passando por um momento difícil, uma tempestade agora, insista um pouquinho, tá? Igual o Cleiton trouxe, que a virada da vida acontece depois dessa insistência que você tem. E aprenda com isso. Aprenda com isso. Tolo é o cara que tem o problema, tem a Isso. dificuldade, tem o obstáculo e só reclama. Isso é verdade. Não toma atitude, Isso. não faz nada, não enfrenta. E aí acontece o pior. Ah lá, mas também, minha vida não vale nada. Não, cara, se você tá passando por uma dificuldade, é uma bênção disfarçada. Isso é verdade. É verdade. E é isso, né? Por exemplo, hoje eu não consigo comprar uma água. Mas, pô, o que eu posso fazer para levantar o dinheiro para comprar uma água? Eu posso levantar, me esforçar, fazer alguma coisa. Quando eu conseguir a água, eu vou valorizar a água e eu vou valorizar o aprendizado que fez com que eu tivesse acesso à água, entendeu? Porque se eu quiser depois um suco, eu vou usar o mesmo que O eu mesmo, aprendi. o mesmo ecossistema, o mesmo formato. E é isso. Legal, cara. Muito bom, muito bom. Obrigado aí pelo convite. Não, imagina. E tem uma pergunta final pra Tem? gente. Tem. Apesar de você já ter falado várias vezes aqui algumas frases, eu quero a sua. Tá, então é assim, 8 bilhões de pessoas, população mundial, vai chegar uma mensagem sua, em tempo real pra todas as pessoas ao mesmo tempo. Celular, internet, onde elas estiverem conectadas, embaixo vai estar Cleiton Nilo
Qual mensagem é essa? Suporte o insuportável e alcance o inalcançável. Muito Show. bom, muito bom. Cara, mais uma vez, Eu que agradeço. muito obrigado. Obrigado aí. Sucesso na sua trajetória, que você continue crescendo, evoluindo, Amém. impactando vidas, Amém. ativando ali a identidade delas, pra gente não provar, mas de alguma forma impactar a ponto dela se convencer que existe uma vida melhor, Sim. que existe uma vida Essa é a legal de se ideia. viver. Sim. Então, seu propósito é muito bonito. Aqui tem propósito, tem identidade, tem tudo, cara. Sucesso, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Se o Cleiton conseguiu, se eu conseguir, você também pode. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!